O tema que dominou a sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha desta segunda-feira à noite foi o processo eleitoral do ano que vem. O assunto foi levantado pelo vereador do PSB, Roque Severnini, que destacou a bela reportagem sobre o cenário eleitoral para a próxima eleição, publicada pelo jornal O Farroupilha na última sexta-feira. Durante o momento em que ocupou a tribuna da Câmara de Vereadores, o vereador do Republicanos, Tiago Ilha, deu sequência ao tema. Ele destacou o grande trabalho realizado pelo ex-prefeito Clayton Gonçalves, vítima de um processo de impeachment. Tiago Ilha contou de que na noite em que foi cassado pela Câmara de Vereadores, depois do encerramento da sessão de cassação, Clayton Gonçalves foi ao gabinete na Prefeitura de Farroupilha e numa caixinha de papelão colocou todos os seus pertences que estavam no Centro Administrativo Municipal. Tiago Ilha classificou o ex-prefeito Clayton Gonçalves como um grande líder político de Farroupilha. Mas eu quero falar de um artista que nessa história, nesse enredo político chamado Clayton Gonçalves. Aliás, não um artista. Falando de um grande líder político, para mim foi um dos grandes prefeitos da história da nossa cidade de Farroupilha e que eu tive o prazer e a honra de poder trabalhar ao seu lado, né? Não só como integrante do seu governo, mas também como vereador do seu governo aqui na Câmara Municipal. Clayton Gonçalves marcou uma era sem igual da nossa cidade. Talvez teve dificuldades, principalmente no final da condução do seu mandato, de ter relação com o Parlamento Municipal, com a sua base eleitoral, perdendo bem mais do que a maioria, que me lembro como fosse hoje, a maior festa aqui nesse plenário quando foi perdida, vamos dizer assim, a presidência da Câmara de Vereadores, porque aí já tinha as contas todas prontas. E nós estamos falando antes de discutir impeachment, antes de discutir qualquer situação de impeachment. Já tinha uma festa aqui na Câmara de Vereadores que sabiam que um grupo político tinha 10 votos na Câmara Municipal, porque faziam a conta. Nós ganhamos a presidência, né, da casa e já tínhamos alguns vereadores que poderiam, né, estar nesse grupo. Bom, logo, alguns meses depois, entra com um pedido de impeachment nessa casa, foi aceito, porque só precisava que fosse aceito pela maioria normal e pela presidência da casa, e eu tive também a missão, junto com todos os vereadores que votaram aqui no dia do impeachment, de estar aqui, nessa tribuna, né, em plena pandemia, que as pessoas pouco puderam se manifestar, pouco puderam se envolver na história do impeachment. Na calada da noite, né, a Câmara Municipal conseguiu fazer um impeachment de um prefeito que até aquele momento, até hoje que nós estamos falando com vocês, teve todas as suas contas aprovadas. E naquela noite, eu tenho uma cena incrível que eu passei pessoalmente. O Clayton disse, quando vinha para cá, Tiago, quando terminar a sessão, tu se importa em me dar uma carona, que eu acabei não vindo com o meu carro? Não, claro, tudo certo. Ele veio aqui, se defendeu, a gente defendeu, mas a gente já sabia, doutor Tiago, o que ia acontecer. Nós já sabíamos o que ia acontecer. Inclusive, estava nítido o cenário que o resultado daquela votação seria pelo impeachment, porque estava tudo formado, né? E com todo o respeito que eu tenho pelos artistas daquela época, inclusive, até quem já ia assumir já estava arrumado como ia ser o seu governo. Então, aquela votação termina com a saída de um líder colocado pelo poder do voto, tirado pelos vereadores. Foi isso. Ele foi colocado na cidade como prefeito pelo voto e foi tirado pela maioria dos vereadores. Graças à minha consciência, à minha certeza no meu voto, não foi pelo meu voto, porque eu estava aqui como vereador e foi um dos votos, né, dos 3 votos que o Clayton ganhou no impeachment. 4 votos. 4 votos, né, que disseram não àquele absurdo do processo do impeachment que foi votado aqui na Câmara Municipal de Vereadores. E quando termina, Clayton estava na metade desse plenário, dá uma entrevista
E aí depois, não, Tiago, agora podemos ir. Aí o Clayton pergunta, tu pode passar na prefeitura? Eu falei, não, claro, prefeito, sem problema, estacionamos na prefeitura, tu se importa em subir comigo que eu quero pegar umas coisas minhas? Então, subiu até o gabinete, só estava eu e ele naquele dia, eu nunca contei essa história. Ele pegou uma caixinha de papelão, foi até as coisinhas que ele tinha lá, os quadros dele, as coisinhas dele, que lembrava a história do mandato dele, e eu vi, gente, um prefeito, um dos maiores nomes políticos da cidade, um do médico conceituadíssimo, que não precisaria nem de longe estar na política, de tão querido que era pela comunidade, jogar toda a sua história numa caixinha de papelão, botar aquela história embaixo do braço e ser mandado embora pelos vereadores para sua casa. Isso foi o resultado de um homem público de 8 anos, que teve, sem dúvida nenhuma, e é só comprovar, gente, as maiores realizações dos últimos anos da nossa cidade, avanços tremendos por todas as áreas, que quem pode ter qualquer crítica para dizer sobre qualquer coisa que o Clayton possa ter colocado ou possa ter se perdido na condução política. Agora, ninguém tira o legado do que foi o governo Clayton Pedroso. Ninguém tira o legado do que foi o governo Clayton Pedroso. E quem tirou esse legado foi exatamente a perda do apoio político na Casa Legislativa. Foi essa. E agora foi comprovado, vereador Amarante, pelo que veio do Tribunal de Contas. Então, eu não sei se o prefeito Clayton vai poder ser candidato na próxima eleição, mas se poderá ser candidato na próxima eleição. Agora, pode ter certeza, se ele puder ser candidato, eu falo por mim, Thiago Willian, não pelo presidente do Republicano, terá o meu voto e o meu apoio, né? Porque eu acredito no homem que foi, e no homem que é, e no homem que ainda pode contribuir pela nossa cidade. Só queria fazer esse registro, e quando vem esse cenário que também aponta outros líderes, eu queria fazer a referência de quem eu vi trabalhar e sei do seu potencial. Esta manifestação do vereador Thiago Willian ocorreu na tribuna do Legislativo Municipal durante o grande expediente da sessão do dia 2 de outubro. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.